Então, irmãos amados, nesta manhã abençoada de paz, de alegria, vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Filipenses e vamos ler capítulo 1, verso 1 e 2. Vamos trabalhar nesses dois versos. Filipenses 1, versos 1 e 2. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros. De onde vem essa graça e paz? Não vem do homem. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, se você for analisar as cartas de Paulo, Paulo sempre cumprimentava a igreja com essas duas palavras, graça e paz. Sempre quando ele escrevia as suas cartas, ele sempre expressava essa expressão, graça e paz, duas verdades gloriosas do Evangelho da graça de Deus. Eu sei que nós já falamos tudo isso, mas vamos repetir tudo de novo. Em cada carta de Paulo, a sua saudação, nós vamos repetir. Graça e paz. Então, hoje nós vamos trabalhar sobre a graça. Sobre a graça, né? E depois nós vamos trabalhar sobre a paz. O que Paulo quer dizer quando ele escreve a carta à igreja e fala graça e paz? Cumprimenta a igreja com dois pilares, duas verdades do Evangelho da graça de Deus. Mas para que eu compreenda essa graça, eu tenho que compreender uma outra coisa, que é o estado da humanidade, o estado caído da humanidade. Para que eu tenha clareza sobre a graça de Deus, eu tenho que ter muita clareza sobre o estado da raça humana, o estado caído, a raça humana estragada, uma raça humana pervertida e um planeta perdido. Por quê? Porque se eu não tiver compreensão da queda do homem, desse sistema corrompido, estragado que nós vivemos, e que todos os seres humanos já nascem estragados e pervertidos, é difícil eu ter uma clareza sobre a graça de Deus. Se eu não for convicto dessa natureza humana caída, desse homem, esse ser humano depravado, estragado, eu tenho dificuldade de entender a graça de Deus. Porque eu acabo acreditando que esse homem estragado é capaz de produzir alguma coisa de justiça própria. Ele é capaz de produzir alguma coisa boa, onde Deus vai olhar e vai falar assim, não, você fez isso de bom, você é merecedor da graça ou da salvação de Deus. Então está bem claro, para mim ter uma visão clara da graça, eu tenho que entender a natureza caída do homem, a natureza humana caída, esse planeta destruído. Eu tenho que ter muita convicção disso e compreender que para o homem é impossível produzir qualquer coisa que lhe dê condições de salvação. Vou repetir. Para mim ter clareza sobre a graça de Deus, eu tenho que entender que é impossível para o homem caído, essa natureza caída, produzir qualquer coisa que lhe dê salvação diante de Deus. Quer ver uma coisa impossível para o homem? É salvar-se a si mesmo. Está bem claro isso? Então vamos trabalhar na palavra de Deus. Vamos lá. Abrirem alguns textos, né? Vamos lá, Romanos, você vai voltar um pouquinho, vai chegar em Romanos, capítulo 5, que nós falamos muito e lemos muito. A partir do verso de número 12. Se eu não tiver clareza sobre isso, não entendo. 5,12, Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado traz uma segunda coisa, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então o que Paulo está dizendo aqui? Quem é esse homem que abriu a porta para que entrasse o pecado no mundo? É Adão. Então o pecado já existia fora do nosso mundo.
Agora, quando Adão, lá em Gênesis 3, ele pecou diante de Deus, você já sabe bem, já foi bem ensinado a respeito disso, e transgrediu o mandamento de Deus, ele abriu uma porta para que duas coisas estranhas entrassem no nosso mundo, no nosso planeta. Uma coisa chamada pecado, que trouxe com ela uma segunda coisa, uma coisa chamada morte. Então, o que é o pecado? Geralmente a gente pensa que pecado é alguém fazer alguma coisa externamente, cometer algum erro. Aquilo é o pecado. Não faz aquilo que é o pecado, não faz aquilo, é um ato externo. Mas pecado é aquilo que eu sou, nós somos pecado. Então, quando Adão pecou e se tornou pecador, Adão morreu. Deus disse para ele: se você comer do fruto, vai morrer. E ele morreu. Esse Adão, esse primeiro casal, Adão e Eva, eles foram destruídos. Eles permitiram que essa coisa chamada pecado entrasse no mundo e os matassem. Eles continuaram vivos, mas totalmente destruídos. Eles foram alterados. A mente do homem foi alterada. A natureza física do homem foi alterada. No espírito, o homem passou a morrer. Ele morreu, aquela imagem e semelhança de Deus, aquele sopro de Deus, sopro da vida, que trouxe vida a Adão, no princípio, aquilo morreu. O homem morreu por dentro, a sua alma, que é a sua mente, vontade e emoções, foi destruída e o corpo se tornou o corpo do pecado, entrou a morte nele. Tem um período de existência e vai morrer. Então Adão foi destruído. Essa coisa chamada pecado é um sistema de destruição, de corrupção que entrou no nosso planeta, entrou no homem e o destruiu. O corrompeu, não somente ele, afetou todo o nosso planeta. Os animais foram corrompidos, tudo que tem vida no planeta foi corrompido, se tornou uma coisa pervertida e estragada. Está bem claro isso? Então, Adão, ele foi corrompido, ele foi estragado, ele foi pervertido, ele morreu, foi destruído, e gerou filhos e filhas. E todos nasceram conforme a imagem e semelhança de Adão. Adão produziu um monte de filhos e filhas pecadores, estragados, corrompidos. Pode ver que o primeiro filho, Caim, já matou o segundo filho, Abel. Logo de cara já tem ali. Caim matou Abel. E dali para frente você vai acompanhando a raça humana. É um caos de morte, de guerra, de destruição, até os dias de hoje. Então eu tenho que entender que todos nós, aquela criancinha bonitinha que nasce, ela já nasce corrompida. Ela nasce com potencial para mentir, para fazer chantagem com os pais, para enganar, desobedecer, fazer tudo aquilo que é errado. Todos nós viemos de Adão e nós nascemos corrompidos, estragados, distantes da glória de Deus, totalmente corrompidos. Você entende isso ou não? Você percebe que você é um ser estranho, que acontecem coisas estranhas na tua cabeça, no teu mundo emocional. Você percebe que você tem uma tendência, quando eu falo vocês, todos nós, uma tendência para sermos mentirosos, egoístas, ter raiva, ter ódio, ter vingança, até vontade de matar alguém. Todos nós temos esse tipo de coisa. Isso é o pecado, é o que nós somos, estragados. Todos somos assim. Desde os primeiros filhos de Adão, isso passou para toda a raça humana. É uma raça pervertida, estragada, corrompida, contaminada, imprestável para Deus. Você tem convicção disso? Porque a gente acha que não é assim, mas nós somos. Quando Deus olha para nós, Ele vê um monte de defeituoso, um monte de gente atrofiada, torta, deformada, praticando coisa errada, corrompida, e não produz outra coisa a não ser corrupção. Então, todos se enquadram nisso. Todos. Se não tiver compreensão clara sobre isso,
eu vou ser um religioso e achar que eu tenho algum mérito diante de Deus, que eu sou capaz de fazer alguma coisa por mim mesmo, de me libertar, de fazer alguma coisa e me salvar pela minha prática religiosa. Então vamos a alguns textos da palavra de Deus. Nós estamos em Romanos 5, vamos, Romanos capítulo 3, volta um pouquinho aí. E vamos ler o Romanos 3, versos 23, né? Vamos ler desde o 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então o que Paulo fala? Todos. Você pode dizer assim, pô, mas eu não tenho culpa. Eu vim nascer milhares e milhares de anos depois de Adão. Mas o que acontece? Foi transmitido para cada um de nós esse pecado. Adão teve os seus filhos e de geração em geração foi passando essa coisa corrompida chamada pecado, esse estrago. E nós que nascemos milhares e milhares de anos depois, nós herdamos aquilo que aconteceu com Adão, porque nós viemos dele. Por isso que Paulo fala, todos estão assim, todos pecaram e precisam da glória de Deus, estão destituídos da glória de Deus, precisam da glória de Deus. Vamos para outro texto aí mesmo em Romanos. Romanos 3, você está no 23, vamos ler o 10, né? Vamos ler o 9 também, Romanos 3, 9. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estamos debaixo do quê? Dessa coisa chamada pecado. Então vou recapitular. Pecado não é cometer um errinho do lado de fora. Se eu cometo um erro do lado de fora é porque eu sou essa coisa errada, eu estou produzindo aquilo que eu sou. O pecado é esse ser defeituoso, estragado que eu sou, que eu me tornei desde que eu nasci, essa coisa horrível. Eu sou pecado e produzo pecados, né? Então Paulo fala, olha o verso, vamos ler de novo, que se conclui, verso 9, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estamos debaixo do pecado, como está escrito, olha lá, presta atenção. Não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, esse é o estado da humanidade, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma, juntos, se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nem um sequer. Então o que Paulo está dizendo? Que todos se extraviaram. E juntos se tornou uma raça de inúteis. Quando Deus olha, é uma raça de inúteis. Todos estão pervertidos, extraviados, inúteis. Essa é a condição. Você entende o que eu estou dizendo? Entende essa linguagem? Então, para mim entender a graça de Deus, eu tenho que ter clareza desse estado humano. Porque senão eu me torno religioso, eu vou achar que eu vou ficar sem comer, fazer jejum, e vou me tornar grande, né? Eu vou achar porque eu ajudei alguém, vou ser melhor que alguém. Eu vou achar porque alguém disse que eu sou apóstolo, bispo, eu sou o super santo, eu sou alguém. Eu vou achar porque eu frequento mais a igreja que eu sou melhor que aquele que não frequenta. Não, ele é um desigrejado, eu sou o bom. Eu vou achar que eu tenho algum mérito e ninguém é melhor que ninguém. Independente da cultura, independente do grau de estudo que você tem, da sua profissão, todos aos olhos de Deus somos inúteis. O que é uma coisa inútil? Não serve, não presta mais para nada, se tornou uma coisa inútil. Então vamos ler de novo, verso 10. Como está escrito, não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus.
Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Agora lá, a garganta deles, o que eles falam, é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. Os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então aqui está um quadro, né? Não há um sequer, todos se extraviaram e juntos se tornaram inúteis. Então quando eu compreendo esse estado do homem, me vem um temor no coração, eu descubro que eu sou incapaz de agradar a Deus. Você já descobriu que você é incapaz de agradar a Deus? Que tudo que parte de mim para Deus sai manchado, sai sujo por aquilo que eu sou. Uma fonte de água amarga não pode produzir água doce, não tem como. Então, a melhor religiosidade minha, o melhor que eu posso fazer de religião, quando chega diante de Deus, é uma coisa que cheira mal, é manchada, porque a fonte dela é um homem defeituoso que produz coisas defeituosas. O nosso amor é uma coisa defeituosa, a gente não ama. Na realidade, a gente não ama, o nosso amor é uma coisa defeituosa, a nossa misericórdia é uma coisa defeituosa. Tudo que procede de nós é defeituoso. Né? Você pode ver uma pessoa, não põe essa roupa porque eu quero ser santo para Deus, eu vou na igreja cedinho, eu me consagro, eu sou isso, eu fiz jejum. Tudo isso é lixo, é religião. Né? Os padres com aquela roupa, aquela coisa toda, as freiras, os monges, os pentecostais com a saia até ali, não pode cortar o cabelo, tudo santo, nada, tudo isso não serve para nada, isso é religião. Isso não muda o interior e a cabeça das pessoas, não nos tira dessa posição de estrago que nós vivemos. Está bem claro? Então eu tenho que estar bem convicto, Senhor, eu entendi pela Tua palavra que eu sou inútil, Senhor. Que o que procede de mim é obra manchada, suja. O meu melhor para Deus é uma coisa manchada e desagrada a Deus. Deus não pode receber. Esse é o nosso estado. Para mim entender a graça, eu tenho que ter clareza sobre isso. Vamos um pouquinho mais para frente. Vamos lá, vamos para outro texto, né, agora. Mateus capítulo 15, quando Jesus fala o que é que contamina o homem, de onde vêm as coisas que contaminam o homem, né? Mateus capítulo 15, nós vamos ler do verso 17 em diante. Desde o capítulo 15, desde o verso 1, né? É uma questão que os fariseus estão tendo com os discípulos de Jesus, dizendo que eles transgrediam os mandamentos, e tal, uma questão de transgredir os mandamentos, e Jesus falou que o que contaminava o homem era que vinha de dentro dele. Então vamos ler o verso, o que eu falei? Verso 17, né? 16, Jesus porém disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado em lugar escuso? A questão era que eles comiam sem lavar as mãos, né? A religiosidade. Jesus está dizendo que entra pela boca não contamina o homem, entra pela boca, desce para o ventre e é lançado em lugar escuso. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Agora presta atenção. Olha aqui o pecador produzindo as coisas. Porque de dentro do coração, quando ele fala coração, aqui é o nosso estado interior, a nossa natureza carnal, caída, pervertida, nossa alma pervertida. Mas o que sai da boca vem do coração, verso 18. É isso que contamina o homem. Porque do coração procedem, olha lá, presta atenção, maus desígnios, os homicídios, os adultérios,
a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então os fariseus disseram, os seus discípulos não obedecem à tradição dos anciões, eles não lavam a mão antes de comer. E Jesus falou para eles, olha, o que contamina o homem não é uma questão de lavar a mão ou não, é o que sai de dentro do homem, que vem das entranhas dele, porque o homem é contaminado lá dentro, por dentro. Essa natureza é uma coisa pervertida. Então ele diz, do coração procede o quê? Maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, furtos, falsos testemunhos e as blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Então, nós reproduzimos, nós somos uma árvore que produz todas essas coisas horríveis aqui, que vem de dentro. Olha para dentro de você. Quanta coisa estranha, né? É que todo mundo se esconde, né? Todo mundo aparece assim, bem vestidinho, né? A mulher esconde o desejo que ela teve por outro homem, o homem esconde o desejo que ele teve pelas 10 mulheres, né? Não esconde. E falou uma mentira, esconde. Todo mundo vai se camuflando, se escondendo, passa uma semana toda cheio de coisas esquisitas, da mancada ali, da mancada aqui, aí se encontra na igreja, tudo santinho. Que santinho, nada. Um monte de víbora crescida juntas. Santinho. A irmã pôs aquela roupa e estou santinha, aquela pôs calça, Jezabel, que a víbora está ali. Raça de víboras crescidas, né? Vocês percebem isso, queridos? É isso que contamina o homem. Você percebe que essas coisas vêm de dentro de nós, tanto de jovens, de criança, quanto velhos. Continuamos o mesmo perversão. Sim ou não? Se não é a graça de Deus, a gente apronta tudo que não tem que se fazer, a gente acaba fazendo. É isso, vem de dentro. Então o que Jesus está dizendo? Que contamina o homem, essa natureza, essa coisa que está dentro dele, e vem essa lista de coisas que brotam de dentro do homem. Vamos ver a outra lista, é o mesmo texto, mas tem uma palavrinha a mais lá. Está em Marcos, capítulo de número 7, Mateus, Marcos. O capítulo número 7 é o mesmo texto, mas na visão de Marcos, né? E o que ele diz? Verso 20, abra aí, Marcos, capítulo 7, versos 20. Abra aí, leia e acompanhe. Acompanhe direitinho. E dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Marcos 7, 20. E dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem, olha lá, os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, as mentiras, né, as blasfêmias, a soberba, a loucura, vem daquilo que o homem é por dentro. Ora, todos esses males vêm de dentro e fazem o que no homem? E o contaminam o homem. E o contaminam. Então não adianta eu ir morar num convento, né? Que nem as freiras, coitadinhas. Vão morar num convento, aquelas moças põem uma aliancinha, noiva de Jesus, e vai viver com aquele jeitinho, por dentro está tudo se remoendo. Não adianta eu me tornar um padre, fazer um voto de castidade, chega lá dentro, está tudo se remoendo, e eu acabo fazendo coisa errada, aí você vê tanto escândalo. Não adianta ser pastor, vir aqui pregar, condenar todo mundo, você tem que ser santo, porque eu vou ser tentado das mesmas coisas, tudo isso é uma farsa. A gente tem que saber o que nós somos e não viver escondendo. Ser sincero um com os outros, tirar a máscara. Isso não muda a natureza humana, gente. Eu tenho que compreender isso. Aí um cara que está cheio dessas coisas dentro dele, vai ali, fez jejum, pôs um paletó, o santão. Vocês estão entendendo? É o bom. Ele revela, ele vê, ele é o apóstolo, faz
o suor dele faz milagre. Todo mundo. Por enganação, é mentira. Isso é religião. Isso é coisa que engana as pessoas, manipula as pessoas. Sim ou não? Ninguém é melhor que você. Eu não sou melhor que você. Você não é melhor do que eu. Não. Todos nós somos contaminados assim. Sim ou não? Então, tendo essa compreensão daquilo que somos, agora volte-se para Deus. Deus olhando para você, Ele vai dizer assim: por isso, homenzinho, pequenininho, contaminadinho, é impossível você fazer alguma coisa que lhe dê condições de ser salvo. É impossível. Eu posso me dizer que eu sou um cristão e na igreja jejuar, mudar de roupa, dar dízimo, dar trízimo, cumprir todas as campanhas e fazer tudo aquilo. Tudo isso é um lixo, não resolve nada a minha posição diante de Deus. Posso andar de paletó e gravata dia e noite, noite e dia, e olhar quem não anda, achar que sou melhor. Isso não resolve nada na minha posição diante de Deus. Todos nós somos estragados. Quando eu entendo isso, eu vou saber compreender quem está ao meu redor, compreender os meus irmãos. O marido vai saber compreender a esposa e ter tolerância. A esposa vai saber compreender o marido. Quando eu entendo que eu sou o problema, eu vou saber compreender como os outros são. Então, quando vai existir atrito, olha o velho homem aí, olha o homem maligno aí, ó, brigando, desobedecendo. Quando você vê aquela criança que você fala 1000 vezes, não faz isso, ela vai e faz. E olha para você marrudo assim, querendo dizer, eu fiz. Olha lá a víborazinha ali. Olha lá a víborazinha pequena. Olha lá a natureza maligna dela. Quando a família quebra o pau um com o outro, um monte de víbora brigando. Né? Vocês estão entendendo? Sim ou não? Eu vou ter facilidade de compreender as pessoas, de entendê-las, porque eu sou igual a elas. Na igreja eu vou ter facilidade de respeitar as pessoas, porque talvez eu faça coisa pior que elas. Entende isso ou não? Então ninguém é melhor que ninguém, ninguém é especial. Ninguém é mais santo, ninguém é mais consagrado. Na igreja todos nós fazemos parte uns dos outros e somos todos iguais, e acabou. E ai daquele que se achar um pouquinho melhor, vai se condenar. Geralmente quem se acha muito melhor cai em cada buraco, apronta mais que os outros. Lá na frente ele vai tropeçar em tanta coisa. Temos essa compreensão? Agora, como sair disso? Deus, como sair disso? Eu me sinto condenado, incapacitado. Como é que eu vou sair disso? Aí é que eu vou entender. Um dia Deus vem salvar o homem e Ele se faz homem na pessoa de Jesus Cristo. Nasce alguém aqui na terra não contaminado como eu. Nasce um Deus em forma de homem. Nasceu de uma virgem, nasceu por um modo sobrenatural, não nasceu com uma carne contaminada como a minha, com uma alma contaminada como a minha. Ele nasceu de Deus, ele é um Deus que nasceu em forma de homem aqui, sem pecado, não herdou nada de Adão, por isso que ele não teve pai humano. Então o único jeito de Deus fazer alguma coisa por mim é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Para quê? Para que todo aquele que acreditar nele não vai se perder, não vai perecer, vai ter o quê? A vida eterna. Então não tem outra alternativa. Para Deus poder nos tirar dessa situação, vem Jesus Cristo, nasce em forma de homem, Deus em forma de homem, semelhante a mim, porém sem contaminação, sem pecado. Você tem essa consciência? Nasceu um extraterrestre parecido comigo aqui, Deus em forma de homem, sem pecado. Ele não herdou nada de Adão, ele nasceu perfeito. Sangue puro, sangue de Deus, carne sem pecado, nunca cometeu um pecado aqui na terra. Para que ele nasceu? Para ele poder ir para a cruz e pagar a dívida que eu criei com Deus lá em Gênesis 3. Adão aprontou lá.
Ele veio cumprir o pagamento dessa dívida. É o único jeito de me tirar dessa situação e me salvar e me dar a vida eterna. Caso contrário, pode ser religioso, evangélico, não vai resolver nada. Se eu não entender o que foi feito na cruz, o sacrifício perfeito, eu estou perdido, eu estou em outro mundo religioso. Entende? Então, Deus enviou o seu Filho justamente para isso, para nos tirar dessa situação. Nenhum de nós tem capacidade para isso. Então vem o próprio Deus em forma de homem, ele vem obedecer como homem os seus próprios mandamentos, dados na velha aliança. Ele vem cumprir tudo aquilo. Ele vai se sacrificar por todos para cumprir a lei, vai derramar o sangue dele, estabelecer uma nova aliança e vai trazer a salvação dessa situação de caos em que todos nós vivemos neste planeta aqui. Está bem claro isso, queridos? Então, se não tem morte de Cristo na cruz, não tem salvação, não tem nova aliança. A lei foi dada para quê? Para mostrar esse nosso estado de estrago, para mostrar essa coisa horrível que é a natureza humana. Então a lei fala assim: não sejas mentiroso, não cobice a mulher do próximo. A lei vem mostrar a situação caída do homem, o defeituoso que ele é, a incapacidade dele de se livrar disso. A lei veio para condenar. Ninguém conseguia cumprir a lei. Ninguém. Então a lei é um ministério de morte. Quem quer viver debaixo da velha aliança está vivendo debaixo do ministério de morte. Você já saiu da graça de Deus há muito tempo. Então a lei vem mostrar o estrago que é o pecado que a raça humana se tornou. Agora Cristo vem cumprir a lei e ser o sacrifício perfeito, nos libertar da lei e trazer a salvação, estabelecer uma nova aliança no sangue dele, que é o evangelho da graça de Deus. Bom, entendendo isso, mas e a graça, pastor? Vamos lá. Agora vamos abrir em João, capítulo de número, você está em Marcos, vai para frente, Lucas, João. João, capítulo de número 1. E vamos ler ali. Versos 16 a 18. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Agora vem a divisão aqui do Velho e do Novo Testamento. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Agora, ponto e vírgula, uma coisa ficou para trás. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem revelou. Olha aqui a divisão. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Olha a velha aliança. Até onde a velha aliança vigorou? Ela teve o seu vigor até a cruz. Quando Cristo diz, está consumado, e rendeu o Espírito e morreu, ele cumpriu, a velha aliança acabou. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Agora, uma outra coisa entra em ação. A graça e a verdade. A graça e a verdade. Paulo, se tratando da verdade, fala que a palavra da verdade é o Evangelho. Então mudou tudo. Começa a nova aliança. A graça e a verdade vieram por meio de quem? De Moisés? Não. Vieram por meio da lei? Não. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Ele trouxe a graça de Deus e a verdade e nos libertou da velha aliança. Acabou a velha aliança. A graça, repito para você memorizar, e a verdade, elas vieram, se manifestaram por meio de Cristo. Se manifestaram por meio de Cristo. Antes de Cristo, isso era uma porta fechada. Deus tinha misericórdia do povo? Tinha, mas a graça e a verdade vai se manifestar da cruz para frente, trazida por Cristo. Sim, pastor, estou entendendo. E com relação a mim,
Agora nós vamos entrar no verso-chave. Porque Paulo está dizendo graça e paz, graça e paz. Ele quer despertar a memória de todos aqueles que vão ler a sua carta e ouvi-la a respeito da graça de Deus. Então, Efésios capítulo 2, vamos lá. Você já sabe isso de cor. Mas vamos lá, Efésios capítulo 2. A partir do verso 5, né? Efésios capítulo 2, a partir do verso 5. Aqui Paulo vai mostrar o nosso estado, como todos nós. Ele está escrevendo isso para uma igreja que já é salva, mas está mostrando para ela como é que eles se encontravam. Então, verso 5 de Efésios 2. E estando nós mortos em nossos delitos, todo mundo morto em nossos delitos. Está bem claro isso? Qual é a condição de uma pessoa que nasce nesse mundo? Morta. Morta. Ela nasce viva, com o corpo e tal, mas para Deus é um defuntão, está morto. Morto nos nossos delitos. Ela nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha o que nós cantamos hoje, nos lugares celestiais. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, olha lá, ligados a Cristo, em Cristo Jesus. Agora vem o verso dinamite, a bomba. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, não vem de vós, não vem de vocês não produzem isso. É dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então todos nós estávamos mortos nos delitos e pecados, todos. Mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Agora ele fala, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês não conseguem produzir essa salvação. Não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem do que vocês fazem, vocês não podem produzir. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então o que é essa graça? Agora eu creio em Cristo. Eu penso assim, foi eu que me decidi. Não, um dia o pastor falou assim, quem quer aceitar Jesus vem aqui na frente. Nunca vi ninguém na Bíblia fazer apelo para aceitar Jesus. Paulo nunca fez. A pessoa creu em Cristo. Quem que operou dentro do coração dela para ela crer em Cristo? Todos nós estávamos mortos. Um morto tem alguma reação? Você vai tem lá um irmão seu morreu, você vai lá, meu irmão, belisca ele, puxa ele as orelhas, levanta, não é possível. Ele está morto, ele vai ter alguma reação? Não vai, porque morto não tem reação. Todos nós estávamos mortos, não tínhamos vida. Como é que eu iria me decidir? Não, agora eu vou acreditar, eu vou tomar decisão, eu vou escolher Jesus. Eu vou me decidir, vou aceitar Jesus. Morto não tem decisão nenhuma. Quem está morto não tem nenhuma reação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é o dom de Deus. Então, quem operou em mim um defuntão morto para as coisas de Deus, morto nos delitos e pecados, para acordar e crer? É o próprio Deus. É o próprio Deus que tocou num coração. Ele vem trabalhando na tua vida desde que você nasceu, você não sabe. Você foi uma criancinha, foi adolescente, trabalhou, foi macumbeiro, foi feiticeiro, foi católico, foi o que for. Você nem tinha consciência de Deus. Ele foi trabalhando anos aqui, você passou por um monte de processo, casou, brigou, separou, ajuntou, não casou, até que um dia alguma coisa começou a brotar dentro de você, foi amadurecendo. Mas Deus já estava lá desde o teu nascimento, você não sabia. E todo esse processo, um dia você foi ouvindo, alguma coisa começou a acontecer dentro de você, seja lá como foi. Eu acreditei em Cristo. Quem é que fez isso?
Ele fez isso, tocou em você, tirou você da morte, brotou dentro de você esse conhecimento. Não vem de vós, é um dom de Deus. Deus é o dom da fé para a salvação. Você era um chamado, você passou por tudo. Mas chegou um dia que aconteceu. Deus te despertou, era o tempo dele de chamar Lázaro. Lázaro estava morto há 4 dias. Quando Jesus falou, Lázaro, vem para fora, ele viveu e veio, não veio. Então Deus te chamou, você acordou do sono, o defunto passou a viver. É um dom de Deus, não vem de vós, é um dom de Deus. Você não teve nenhuma ação nisso. Você não teve nenhuma vontade, você era contra o Evangelho, essa é que é a verdade. Mas você ouviu a voz daquele que ressuscita os mortos, e você ressuscitou, veio para fora, veio ou não veio? Isso é uma ação de Deus, é a graça de Deus. Então pela graça sois salvos mediante a fé. Não, mas foi eu que criei. Essa fé que você teve para crer veio de Deus que operou em você. Não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, o fato de você estar aqui hoje, entendendo isso, salvo, confiando em Cristo, crendo nele de todo o coração, isso é obra de Deus, é a graça de Deus. Deus te chamou, você não tem nenhum mérito, você estava morto, sem nenhuma reação. Deus te chamou, te ressuscitou, acordou. Olha lá o que diz o verso aqui, ó. Verso 6, e juntamente com ele nos ressuscitou. O que é ressuscitar? Uma pessoa morta, ela volta a viver. Ela ressurgiu, Deus fez ressurgir isso dentro de nós. E nós ressurgimos. Meu Deus, eu era criança, jogava bola na rua, naquele tempo batia bola na rua, não tinha perigo. Passava uma senhorinha cristã com aquele vestidão, né? Ela passava assim, quando eu falo assim, não é para zombar, era o quadro. E ela vinha lá com folhetinho, aceita Jesus. Ah, velha do caramba, a gente falava assim, né? Eu falei caramba. Ela encheu o saco. Oh, meu Deus, falei até isso. A gente está jogando bola, ela vem aí. Um dia eu fui naquela igreja, falei, vamos zoar aqueles crentes. Aí entramos lá, sentamos no fundo, aí começamos a dar risada, falar alto. Os capetas estavam tudo lá. Eu era um deles. Como eu ia acreditar que quando eu tivesse 20 anos de idade, eu iria encontrar isso se eu era contra tudo isso? Vocês estão entendendo? Você nem imagina. Eu fui zombar de um lugar desse. Fui zombar. Aí com 20 anos começou a vir uma coisa em mim que eu não entendia nada. A gente não deve falar da gente, né? Mas só começou uma depressão, um mal-estar, eu já não gostava mais do mundo, não queria mais saber de nada, nada mais interessava, eu estou atrás de alguma coisa, o que está acontecendo comigo? Não sou mais satisfeito. Aí um dia, 28 de agosto de 1977, você já sabe disso, né? Já te falei, né? Eu, corintiano, meu pai era corintiano, nasci corintiano. O Corinthians nunca tinha sido campeão. Nunca tinha visto esse Corinthians. Estou com 20 anos, 1977. Aí eu estava trabalhando lá numa depressão, uma tristeza. Aí um colega falou assim para mim, vai ter um negócio de jovens lá na minha igreja, lá no Alto da Moca, Rua Havaí, Igreja Batista Ebenezer. Eu sei tudo detalhado. Eu pensei comigo, que é esse palhaço, negócio de igreja, né? Aí eu tinha fumado tanta maconha, bebido tanto no sábado, que acordei domingo assim, ó. Aí me bateu no coração, aí eu tô mal. Vai naquela igreja. Aí eu fui meio assim, ó, puxado pela orelha. Aí quando eu entrei lá, o Corinthians estava jogando, tinha um batuque lá fora. E eu lá dentro assim, ó. Meu Deus, o Corinthians vai marcar. Nem prestando atenção na pregação, nada. Estava até arrependido de estar lá dentro, né? Você está dando risada, mas foi isso que aconteceu comigo. Daqui a pouco cantaram uma música, Cristo é meu, a minha vida se transformou. Quando aconteceu isso, fez assim dentro de mim, bum, sabe o bum? Eu já não estava mais ouvindo o batuque que o Corinthians estava jogando, e o Corinthians foi campeão naquele ano, eu tomei meia garrafa de pinga, coquinho, e fui dançar na Paulista. Estou me entregando aqui, né?
Tomei meia garrafa de pinga-coquinho, imagina como eu saí atravessado. Aí peguei o pandeiro, vamos para a Avenida Paulista. Eu ponho a cabeça para fora do carro, ele estava indo, Corinthians, que nem um doido. Para você viver, como é que um cara desse encontrar Jesus? Vocês estão rindo, mas eu era assim mesmo, né? Também sou o pastor aqui, né? Tem aquela música, eu sou terrível. Aí chegou lá, bateu o bum. Eu saí de lá assim, Jesus Cristo existe. Não foi eu, gente. Não foi eu. Não vem de vós. A partir daquele dia eu saí de lá transtornado para bem. Jesus existe. Fui para casa, eu tinha levado uma namorada, eu fui, eu deixei ela, falei, vou acabar com esse namoro, não quero. Agora eu descobri isso aí, ó. Foi uma loucura para mim. Eu saí de lá, encontrei Jesus. Foi difícil para mim ser crente. Meu Deus do céu, eu ia na igreja, aquele povo purinho, que eu achava que era puro, e eu saí de lá, fumava um cigarro. Ficava uma semana, outra semana fumava maconha. Eu não consigo ser crente, mas Jesus existe. Passei um tempo, eu não consigo ser crente, eu ia lá, mas eu gostava de jogar bola, eu ia lá, aí fumava cigarro. A minha cunhada vinha em casa, fumava. Eu estava uma semana sem fumar porque eu era crente. Aí ela vinha assim, meus olhos faziam assim pro cigarro. Tchum. Eu falava, me dá um. Ela me dava um, eu fumava um, com a bituca acendia o outro, eu fumava dois, para matar a vontade de fumar, né? E não conseguia me libertar. Aí chegava sexta-feira, fumava maconha, mas eu já encontrei Jesus. E ficava doidão, mas eu encontrei Jesus. Eu falava isso para os meus colegas, que era tudo doido. Eu falei, esse cara tá doido, tá louco. Não, mas eu encontrei. Até que o tempo foi passando, um dia veio, eu não fumei mais cigarro, não fumei mais maconha, e não vem de vós. Vocês estão entendendo? Não vem de vós, é um dom de Deus, é uma ação de Deus para mudar a minha vida do que eu era. Eu nem deveria ficar falando essas coisas, né? Mas falei, pronto, agora vai para a internet, não estou nem aí. Não vem de vós, é um dom de Deus, não vem do que eu não fiz nada. Não vem de obras. Agora, depois, aí eu fui lá, quando eu era criança, aquilo. Quando eu era criança, eu fui na escolinha da Dona Luísa. Era uma missionária suíça que morava na rua. Aí tinha uma mulher que tocava harmônica. Cantava assim, vinde meninos, vinde a Jesus, Ele comprou-nos bênção da cruz. E eu dava risada. Contou, me deu uma gravura de Moisés fazendo assim, o mar se abrindo, um desenho para me pintar. Nunca mais eu fui. Aí fez, nossa, a Dona Luísa, aquela vez eu tive ali, fui acordando desde pequenininho, Deus chamando, até que um dia acordei. Não vem de vós, é a graça de Deus, vocês estão entendendo? Ninguém faz nada, não é decisão, não é eu decido seguir a Jesus. É a graça de Deus que faz essa obra, né? É impossível o homem salvar-se a si mesmo, é impossível ele fazer alguma coisa que lhe dê condições de salvação. Por isso que Paulo falava graça e paz, meus irmãos. Acho que Paulo vinha tão fervoroso, meus irmãos, graça e paz, de alegria, né? De alegria. Eu quero ser salvo. Estava preso na mão do diabo, do pecado, das coisas erradas. Aí ele fez assim, ó, arrancou-me dali, me deu entendimento a todos nós, me libertou, me pôs no reino do Filho do amor de Deus, me libertou de tudo. Só que eu não sabia, demorou anos para aprender, que eu já era liberto de tudo. É a graça de Deus, é a graça de Deus. Isso mexe muito com o meu coração. Demorei 20 e poucos anos para entender esse arroz com feijãozinho aqui, ó. As coisas simples que eu estou pregando para você. Fiz campanha, fiz voto, ralabaxa, labacá, fiz todas essas loucuras, e sobe monte, desce monte, e olhe para cá, e põe a mão na cabeça, e grita. Não entendi o evangelho da graça de Deus, não entendia. Estava numa igreja que tinha que pôr óleo em cada assento para libertar. Eu que punho óleo, passava em todo. Você vai liberto em nome de Jesus, seja liberto, seja liberto. Aí quem sentava falava, está sendo liberto, né? Vocês estão entendendo? Passava uma noite, trabalhava a semana toda.
Meu Deus, acordava cedo, dormia tarde, estudando. E depois na sexta ia fazer a vigília, ficar sem dormir. Aí eu na vigília ficava de pé fazendo assim, ó, a noite toda dormindo, para buscar Deus, pagando preço. Sem entendimento, sem entendimento. A gente faz tanta coisa na igreja evangélica errado, que não tem nada a ver, porque uma liderança fala para você fazer, porque não tem entendimento do que é o evangelho. A gente é tão explorado por esses exploradores, principalmente os da televisão, numa igreja evangélica financeiramente, porque não tem entendimento. Porque se tivesse, se fosse ensinado a verdade, a gente sairia disso. Sairia disso. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. É um dom de Deus. Não é? Não é? Você está batendo aí dentro do seu coração essa simples palavra. E nós somos salvos, já fomos libertos, já fomos justificados, já estamos na mão de Deus, não estamos com medo de nada. Não estou preocupado se Jesus voltou, se vai voltar, não estou preocupado com o Apocalipse, nada. Eu sou salvo, você é salvo, não estou nem preocupado. Se Jesus voltar, eu já estou preparado. Eu sou dele, já fui comprado pelo sangue dele. Não precisa estar assim, ó, vigia, irmão, vigia. Não, já estou salvo, selado com o Espírito Santo da promessa. Já estou selado, e você também. Deus conhece aqueles que são seus. Conhece ou não conhece? É a graça de Deus. É a graça de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Agora, imagine uma pessoa que não tem entendimento da graça, né? Ela, estou pagando preço, estou pondo Deus na parede, estou pagando, já pagou o preço, tem que pagar o preço, sabe? Sem nenhum entendimento de nada, que preço ela vai pagar? Ficar sem comer, fazer jejum? Que preço ela vai pagar? Frequentar a vigília, ficar uma noite sem dormir, estou pagando. Quem fala assim não conhece o evangelho da graça de Deus. Não conhece o evangelho da graça de Deus. Então vamos terminando, vai. Hoje falei um monte de coisa, hein, que não deveria, hein? Estamos no capítulo 2, vamos ler de novo. Qual era a nossa posição, nosso estado? Verso 5. Estando nós mortos nos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Agora vem a dinamite, porque pela graça sois salvos. Bum, né? Mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós. É um presente, é uma dádiva de Deus. Não vem de nada que vocês possam fazer. Não vem do seu jejum, não vem do seu dízimo, não vem da sua campanha, não vem do seu voto, não vem do seu sacrifício, não vem da subida no monte, não vem da vigília. Isso não vem de vós, né? É dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Somos criados para as boas obras. Quem que preparou essas boas obras? Foi eu? Não. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Agora eu não vou andar nas minhas obras. Eu vou andar nas obras que Deus preparou para que eu andasse nelas. Quais são essas obras? A obra da cruz, a redenção, salvação, justificação, reconciliação. Eu vou andar nas obras que Deus preparou, andar nas obras da cruz. Deus preparou para que eu andasse nessas obras. Obras feitas por mim? Não, essas obras que Deus preparou foram feitas por Cristo na cruz, não por mim. Eu vou andar nessa libertação, nessa obra. Eu vou andar na justificação. Eu vou andar na reconciliação. Eu vou andar na regeneração. Eu vou andar porque Deus preparou essas obras para que eu andasse nelas. É o viver pela fé. Certo, queridos? Recebe a palavra de hoje? Então vamos falar amém, vamos ficar em pé e vamos fazer a breve oração.
Senhor, nós te adoramos profundamente. Temos um grande prazer em te adorar, Senhor, em espírito e na verdade. Profundamente, Senhor. E a alegria de ser salvo, de conhecer o Evangelho. E queremos pedir que o Senhor venha abrir o entendimento. Onde chegar esta simples pregação? Esse arroz com feijão, Senhor. Que haja um despertar, Senhor, despertar, revelação da verdade, uma mente renovada, um espírito despertado para a verdade, Senhor. Incluindo nós que todos aqui estamos, abra o nosso entendimento, que muitas pessoas aprisionadas pela lei sejam libertas e tenham o entendimento abertos pelo teu poder, crendo que será. Oramos pela fé em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Pode aplaudir bem forte.